Olá, irmãos. Vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Que como é que nós ter fé? Ter fé é um grande testemunho que nós temos com Deus. A fé. Então, vamos ver agora aqui no livro de Hebreus. Pela fé, Enoque foi translatado. Deus foi elevado ao céu. Enoque, para não ver a morte. E que Deus, ele viu que a fé de Enoque era uma fé muito grande e que ele procurava viver sempre na fé, porque pela fé Enoque ele foi livre da morte, para que ele não passasse pela morte. Então ele foi translatado para o céu antes de passar pela morte. Então, o que é que nós também esperamos? Será se nós realmente nós conhecemos a fé? Será se nós vivemos pela fé? Porque pela fé nós conhecemos a Deus. Pela fé. Pela fé nós vivemos diante de Deus. Pela fé nós temos vida. Pela fé, nós possamos agradar a Deus pela fé. Não é grande sacrifício. Não é grande sacrifício. É só buscar a fé. A fé é aquela certeza que você sabe que existe Deus. A fé é aquela certeza que você acredita em Deus. A fé é aquela que você sente o desejo de servir a Deus. A fé, Deus os une com Ele pela fé. Pela fé, nós venceremos o mundo. Por quê? Jesus, ele teve fé. Ele fez tudo pela fé. Então, se nós não tivermos fé, como é que nós possamos agradar a Deus? Se nós não temos fé, como é que nós conseguimos viver na vida espiritual? Porque a fé, ela não leva à vida espiritual. Pela fé, nós erguemos montes, morros, toda dificuldade que vier na sua frente, você vence pela fé. A fé é tudo na sua vida. A fé é tudo na minha vida. Então nós devemos procurar a ter fé, ter certeza que Deus existe e que Ele move a nossa vida, como a de Enoque. Enoque, a fé dele era tão viva, tão certeza da fé dele, que Deus levou ele ao céu antes que ele passasse pela morte, para que ele não fosse preciso passar pela morte. Então, Deus chamou Enoque. E como é que você quer que Deus lhe chame para alcançar a vida eterna? É fazendo sacrifício? Não. Como o apóstolo Paulo diz, guarde a fé. A fé deve ser guardada conosco. A fé é para que nós consiga ver o outro lado da vida
Não essa vida que nós temos, mas a vida cristã, a vida espiritual, que é essa fé que Deus aguarda de nós. É ter certeza que nós temos fé, que nós conhecemos o Evangelho através da fé. Nós vamos buscar a Deus através da fé. Então toda vida, todo momento da nossa vida é a fé que está em primeiro lugar. Você sem fé, você e eu não fazemos nada. Nada nós fazemos. Nós não conseguimos alcançar o dom da vida eterna. Nós não conseguimos levar nossa vida adiante. Porque sem fé, como diz lá Enoque, pela fé, nós não conhecemos a Deus sem a fé. Sem a fé nós não conhecemos a Deus. Sem a fé, nós não alcançamos a vida eterna. Sem a fé, nós não conseguimos se livrar dos pecados. Mesmo que a lei mostre qual é o pecado que nós cometemos, qual é o pecado que tem mencionado na lei de Deus, mas sem fé nós não conseguimos. Sem fé nós não conseguimos saber que Deus, Ele criou a lei para que nós seguíssemos os princípios de Deus. Pela fé, nós sabemos que Deus, Ele é o único que pode salvar nós dos perigos. Pela fé. É só pela fé. Pela fé, nós damos testemunho de Deus. Pela fé, nós conhecemos os milagres de Deus. Tudo que Deus fez, nós sabemos. Tudo que Jesus passou aqui na terra foi pela fé. Foi pela fé. Enoque alcançou uma fé tão grande que ele conseguiu que Deus levasse ele ao céu antes que ele passasse pela morte. E hoje, pela fé, nós seremos salvos. Pela fé. Só pela fé. Se não fosse, nós não tiver fé, nós não conseguimos alcançar a vida eterna. Nós não conseguimos guardar os mandamentos de Deus pela fé. Porque a fé, ela é a nossa vida. A fé, ela é a nossa vida. A fé é a coisa maior que Deus tem para nos dar. É a fé. Agora, o que falta a nós para buscar o dom da fé? No momento que nós esquecemos de Deus, então a nossa fé, ela está despreparada. Quando nós saímos de perto de Deus, então a nossa fé, ela é abalada. Então nós não podemos deixar a aproximação de Deus, porque a fé nos aproxima de Deus. Porque no momento que você se afasta de Deus, você se afasta da fé. Diz, a palavra de Deus mostra que nós devemos guardar a fé e não se afastar dela. Porque no momento que você se afasta da fé, você se afasta de Deus. No momento que você se afasta de Deus, você se afasta da fé. Você está solto, sem proteção. Nós temos que buscar a nossa proteção, então nós temos que ter fé. Se você quer alcançar a vida eterna, você tem que buscar a fé. Você não pode alcançar a fé se você não buscar e botar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então vamos lutar, vamos viver pela fé. Vamos levar a fé à frente e não desistir da fé. Porque no momento que você desistir da fé, você está esquecendo de Deus. Então, nesse momento, vamos orar para que Deus possa nos iluminar o caminho da fé.
que nós possamos viver nela e junto, aproximadamente, se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus e viver junto com Deus e com a fé. Então esse é o nosso objetivo. A fé para que nós possamos se aproximar de Deus. Porque sem fé nós não temos Deus. E sem Deus nós não temos fé. Então nós temos que guardar e vivê-la. Vivê-la eternamente na fé. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, que Tu nos prepara, Senhor, para que nós possamos viver na Tua fé. E que nós possamos guardar a fé para que nós nos aproximamos de Deus. E Deus possa viver na nossa vida para sempre. Eu te peço bênção, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.